tinha deixado. Espera aí que eu já acho aqui. Compartilhar. E pronto. Deu para ver, Sil? Tá compartilhado? Silvana? Eu estou olhando, mas eu acho que o problema sou eu aqui. Deixa eu só deletar um negócio aqui, então, gente, para não dar problema na hora da visualização. Vamos ver aqui. Tá compartilhado? Parece que está assim. Ah, então tá, vocês estão lendo aí. Francisco, Não, ainda não, não, ainda não não mandei. apareceu? Ainda não mandei, só um minutinho. Só para a gente não perder. Aqui estou limpando as telas para a gente não ter problemas. Para ver se aparece a linha de luz, que eu deixei ela só minimizada. Vamos lá. Boa noite. Agora sim. Ok, vocês estão visualizando? Sim. Tá. Então vamos dar início. Hoje nós temos a Cícera Silvânia, né, que fará para nós a prece inicial. E aí, então, em seguida, me desculpa quem que falou que vai fazer a harmonização, que eu vou anotar aqui. Tá me ouvindo? A Francine. Perfeito, Francine. Tá, então vamos dar início, pessoal. Vamos então nos harmonizando, vamos elevando o nosso pensamento ao nosso querido amado Mestre Jesus, em sinal de gratidão pela vida, por essa noite, por estarmos aqui reunidos em seu nome, Senhor Jesus. Nós te agradecemos e rogamos permissão, Senhor, para envolver carinhosamente as nossas queridas que farão por nós a prece inicial e a leitura de harmonização. E que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Bem, convido a todos a elevar os nossos pensamentos ao nosso amado Deus, pedindo, nesse momento, orientação para as nossas mestres, para que elas consigam ministrar toda a aula e que nós estejamos com a mente tranquila, o coração tranquilo, para que com isso consiga absorver todo o ensinamento de hoje. Amém. Graças a Deus e graças a Jesus. Vamos lá. Pode começar a leitura. Você está visualizando bem? Tô, mas eu tenho o livrinho, Silvana. Tá bom, querida. Perfeito. Pode começar? Pode sim. Vinha de luz. O som, capítulo 124. Porque se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Paulo, 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 8. Ninguém julgue sejam necessários grandes cataclismos para que se efetue a modificação de planos de criatura. O homem pode mudar-se de esfera, sem alarido cósmico, e as zonas superiores e inferiores representam graus de vida na escala do infinito. Elevação e queda diante da própria consciência constitui impulso para cima ou para baixo, no campo ilimitado de manifestações do espírito imperecível. Toda modificação para melhor reclama luta, tanto quanto qualquer ascensão exige esforço. É imprescindível a preparação de cada um para a subida espiritual. É natural, portanto, que os vanguardeiros sejam porta-vozes a todos aqueles que acompanham o trabalho de melhoria, aglomerados em multidão. Eis porque, personificando no discípulo do Evangelho a trombeta viva do Cristo, dele devemos esperar avisos seguros. Em quase todos os lugares, observamos os instrumentos de som incertos que dão notícia do serviço a fazer, mas não revelam caminhos justos.
Na maioria dos núcleos do cristianismo renascente, deparam-se-nos trabalhadores altamente dotados de luz espiritual, que duvidam de si mesmos, companheiros valiosos, cuja fé somente vibra em descontínuas fulgurações. É necessário compreender, porém, que o som incerto não atende ao roteiro exato. Serve para despertar, mas não fornece orientação. Os aprendizes da Boa Nova constituem a instrumentalidade do Senhor. Sabemos que, coletivamente, permanecem todos empenhados em servi-lo. Entretanto, ninguém ouvide a necessidade de afinar a trombeta dos sentimentos e pensamentos pelo diapasão do Divino Mestre, para que a interferência individual não se faça nota dissonante no sublime concerto do serviço redentor. Terminou. Ok. Você quer falar alguma coisa? Silvana, assim, eu já tinha lido mais cedo, mas a parte que eu entendi é que a gente precisa de uma preparação para a subida espiritual. E essa preparação, eu acho que é o que a gente faz aqui nas aulas, estudando, se preparando e querendo ser uma pessoa melhor. E eu também entendi que para essa evolução, que ela não é fácil, ela demanda esforço e sacrifício, porque é óbvio que a gente aprende coisas que não é do nosso dia a dia, da nossa rotina. Então, isso demanda um esforço realmente, essa mudança. Mas, assim, de tudo que eu li, foi o que eu entendi. Ótimo, Francine. Muito bom. Vamos lá. Quem mais pode falar para nós o que pensou, o que achou, refletiu? Pessoal, Ai, alguém está tentando falar? Paula está tentando falar, Paula? Paula, você silenciou, mas pode falar. não sou eu, não. É que eu dei uma topada no dedo aqui, né? No banco, desculpa, gente. Tô me tentando aqui e acabei dando uma topada e esqueci de fechar o áudio. Eu falei, ai, caramba. Desculpa, viu? Imagina, mas você não conseguiu entender nada do que foi lido? Não, então, mas eu não consegui ouvir nada, para falar a verdade, e eu não Tá, consegui enxergar a letrinha pequena na tela do meu celular. Então, entendi. essa parte eu vou ter que depois pegar, depois dos comentários, né? Depois da gravação eu pego certinho para ler, porque eu não consegui. O áudio eu não consegui ouvir praticamente. Tá, ok. Vamos lá, pessoal. Quem poderia falar para nós? Nossa, meu áudio tá ruim? Tá mais baixo um pouquinho, mas tá audível, tá dando para ouvir. Ah, Mas ele tá. tá mais baixo um Desculpa, pouquinho gente, eu não mesmo, consegui viu? ouvir mesmo, viu? Uhum. Posso chamar alguém então para falar? Márcia, fala para nós o que você entendeu desse livro, desse estudo. Oi, boa Não? noite. Boa noite. Então, eu também não consegui ouvir praticamente nada Não tem, do que ela pode leu, ler, não mas tem problema. exatamente, mas como eu estou no computador, eu estou lendo aqui de novo para ver se eu consigo Tá. absorver alguma coisa. Alguém já leu que possa falar? Senão eu vou chamar. Nós temos que ser mais abertos nessa hora, gente. Mesmo que a gente não entenda, mas tem que acompanhar atentamente a leitura e colocar a sua posição. Esse é o nosso momento de desvincular do nosso mundo lá fora. Se vocês não conseguem fazer isso, quando a gente não consegue, às vezes tem dificuldades, tem, mas ter dificuldade absoluta é sinal que nós ainda não conseguimos de nos desvencilhar desse mundo aqui fora, né? Então, esse é o nosso momento único de interiorização, de harmonização, preparação para a nossa aula. É importante que vocês acompanhem e que vocês falem, tá bom?
Quem mais pode falar enquanto a Márcia está lendo? Essa mensagem, ela é desmembrada em números. Pega um número, lê rapidinho e fala cada um fala uma coisinha, gente. É importante participar, né, Sil? Sim. Felipe, você pode falar alguma coisa para nós? Eu posso também. Vamos lá, Camila, Bom. então. Ele fala muito da nossa elevação, né, da nossa evolução, né? A gente ouve bastante isso. E se a trombeta der sonido incerto, né? O que que ele está falando? Das nossas batalhas também, né? Que para a gente se modificar, às vezes a gente precisa lutar e lutar também contra os nossos pensamentos, contra as nossas más tendências. E a evolução é isso, é uma luta constante, né? E a gente tem que estar preparado para isso, e, e sempre clamar, e estudar, e estar aberto para isso também, né? Que não é fácil, né? Não é fácil para ninguém, é mais ou menos isso que eu entendi. E por isso que a gente está aqui também, né? Exatamente. Aprendendo sempre. É isso mesmo. Necessário. Primordial, né, Camila? Posso comentar? Eu terminei Pode de ler. sim, querida. Que eu entendi aqui que a nossa evolução é um caminho, né? E um caminho que algumas vezes tem pedras, né? Que nós precisamos superar. Então, que é uma escada, né? Então, a gente precisa subir um degrau por vez e precisa superar as dificuldades que vão aparecendo para que a gente possa encontrar a elevação e possa melhorar. Exato. Muito bom. Ótimo. Quem mais? Eu posso falar. Por favor, Felipe. Você me chamou, tem que cumprir a missão, né? Não, fazendo a metáfora aí do som, a gente tem que ter no caminho da nossa evolução, a gente tem que ter a nossa batalha, mas passar de uma forma que a energia, o nosso aprendizado, como a gente vive, o nosso comportamento aqui, a gente traga uma coisa de luz, né? Uma coisa de paz para as pessoas, né? Uhum. Uma energia boa, né? Um som bom, né? Um som bom quando falar, quando ouvir, né? No dia a dia, né? Então, acho que isso influencia muito, né? Até que ele fala aqui, Exato. né? Na trombeta dos sentimentos e dos nossos pensamentos, né? Então, tá Sim, muito ligado a isso, né? exatamente. Obrigada. Mais Nada. alguém? Mais alguém vai falar? Então, pessoal, é tão importante a gente realmente ler esse texto e tentar entender, porque ele é um texto meio poético, porém muito profundo. E ele mostra o que não basta a gente viver achando que algo incerto pode dar certo, temos que buscar o que é de fato certo. Ah, mas eu vou fazer então, vou estudar isso já vai me deixar ciente, consciente do que é certo. Perfeito. Mas e o caminho? Né? Porque eu tenho que pôr em prática. Nós estamos aqui numa escola em que é como o mar, né? Tudo que for jogado lá, ele vai voltar para nós. Essa é a nossa escola. Tudo que nós jogarmos para alguém, para nós vai ser devolvido. Então, de que forma nós devemos buscar essa luz espiritual? Ai, quando eu vou estudar, eu vou trabalhar, mas vou fazer minha parte, não vou fazer mal para ninguém. E aí, enfim, o que que nós achamos? Ah, quando eu estiver desencarnado, eu vou aprender mais coisas, eu vou saber. Por que que eu vou esperar esse momento? Hoje nós vamos ter uma aula que vai exatamente dizer o quanto nós somos assessorados. Nós temos realmente que estar ligados nessa condição de aprendizado, não só aqui no nosso dia, como nós estamos aqui nesse momento, mas à medida em que nós vamos buscando a nossa evolução moral, a nossa evolução espiritual, nós vamos também conseguir auxílio da espiritualidade maior onde nós vamos ter um contato
a ponto da gente estar em outro lugar muito rápido, como aconteceu com Santo Agostinho. Gente, alguém está com o microfone ligado. Por favor, desliguem, por favor. E ali, ao mesmo tempo que ele está num lugar, ele está em outro. Então, isso é o que a Giovana vai trazer para nós, um dos exemplos, né? Ou até numa condição maravilhosa, em que o espírito mais elevado, ele já consiga atingir o êxtase. Você consegue, Célia, por favor, Célia, Eu estou tentando tá? identificar de quem é. É a Célia. É a Célia? Deixa eu ver. É. Então, é, é maravilhoso quando a gente consegue escutar o soar dessa trombeta, né? Esse diapasão é o quê? É a afinação. E nós vamos ter que derrubá-la, viu? Não, não precisa. Pronto, eu consegui. Consegui. Derrubei lá no Google. Então, desculpe, pessoal. Então, é muito importante essa afinação que o nosso mestre nos traz para que a gente consiga perceber, né, dentro desse contexto do nosso ensino, do nosso aprendizado e do nosso trabalho nessa seara, que as ferramentas que ele vai nos dar, tanto nos levando para a espiritualidade, para o aprendizado, como também aqui, né, trazendo aqui para nossos irmãos. Mas, para ficar mais claro, a Giovana vai dar continuidade. Vou passar para você, tá bom, minha querida? Obrigada, Silvana. Vamos lá? Então, peraí. Consegue trazer de volta? Porque, vou pôr só um ok aqui para Vou tirar. compartilhar aqui a tela. Aí você precisa tirar o compartilhamento da sua. Aí a gente já compartilha aqui. Um pouquinho mais para cá, minhas coisinhas, senão eu não vou conseguir falar. Ficou grande aí, Sil? Ainda não. E agora? Agora sim. Ficou para vocês, né, pessoal? Então vamos Sim. lá. Tá ok? Pode ir lá? Vamos lá, então? Então, hoje a gente vai ter uma aula que a gente vai falar de vários itens. E eu já quero aproveitar esse gancho da Silvana que ela falou na harmonização, para que vocês possam ficar atentos, porque daqui para frente, no comecinho, se vocês não prestarem atenção, vocês não vão entender o restante da aula. E é tão importante, porque quando eu fui fazer a pesquisa sobre êxtase, um monte de coisa, eu trouxe vários exemplos, várias histórias, então dá para ficar acordado. E o que que acontece? Quando a gente vem trazer os exemplos, a gente pesquisa muito, a gente fica dias ali pesquisando. Então, vamos tentar participar, fazer pergunta, tirar dúvidas, porque quando vocês estiverem lá no mediúnico, vocês vão lembrar de tudo, o que que é essa letargia que a Giovana falou, o que que foi o animismo, o que foi o sonambulismo que a Silvana falou, e toda a aula a gente vai sempre reforçando uma coisa que a outra vai falando. Então, vamos prestar atenção que vai ser bem bacana. Vamos lá. Hoje a gente vai falar do êxtase, a possessão, a dupla vista e a influência dos espíritos sobre nossas ações, sobre os nossos pensamentos. E ainda tem aqui uma coisa que eu não incluí, que são os convulsionários. Né? E a gente vai entender o que que é tudo isso, todas essas coisas, para esclarecer mais quando vocês forem estudar lá no mediúnico. Precisa saber, gente. Vamos se esforçar aí. Então, eu peguei duas questões antes de entrar em todo o estudo. Espera só um pouquinho. Aí, pronto, já subiu aqui para mim. Em todo o estudo aqui do Livro dos Espíritos, eu trouxe uma questão do Livro dos Médiuns. Ela é muito importante. Então, vamos lá. Tá, pronto. Na questão 159 do Livro dos Médiuns, ele vem fazer uma pergunta, porque todo mundo acha que porque é espírita, né? Será que todo espírita é médium? Vamos entender isso um pouquinho antes da gente entrar nos fenômenos. Então, a gente vai lá na base para a gente poder entender o restante das coisas. Toda pessoa que se sente num grau
qualquer a influência dos espíritos, por isso mesmo médium. O que Kardec quis dizer com isso? Kardec vem dizer, os espíritos vêm dizer para Kardec que qualquer pessoa num nível mínimo, médio ou grande é médium. Isso quer dizer o quê? Que uma intuição a gente sempre tem, um pressentimento a gente sempre tem, que vocês depois vão ver na outra aula o pressentimento, uma ideia que nos inspira, a gente tem. Mas a gente precisa entender o que é um fenômeno mediúnico e o que é uma faculdade, uma ferramenta que nos é própria. E aí vocês vão entender como que isso pode chegar, essa ferramenta chega para alguns e para outros não. Então a gente vai entender isso a fundo. Por isso que eu trouxe essa questão do livro dos médiuns. Porque essa questão, ela vem afirmar que essa faculdade é uma faculdade, uma ferramenta. Ela é inerente ao homem. O que é isso? Pertence a nós, seres humanos. Uns vão ter menos, outros vão ter mais. Então, quem não tinha, achava que não tinha nada, já ficou feliz. E quem não tem, sente só um pouquinho, também não precisa ficar triste, porque isso daqui não é que é dado, não é um privilégio para um e nem para outros. Na verdade, é uma ferramenta de trabalho, para que a gente possa entender que essas ferramentas, elas vêm nos auxiliar no trabalho que a gente vai ter para com o próximo. Ok? Até aí ficou claro? Todo mundo tem um pouquinho, num grau elevado, outros menos. Acho que sim, né? Perguntas? E Kardec vem afirmar: pode-se, pois, dizer que todos são mais ou menos médiums. Então, vamos lá. Na questão 172, aí vocês vão falar assim para mim: poxa, mas e a matéria? Calma que a gente vai chegar lá. Na questão 172 do Livro dos Espíritos, do Livro dos Médiuns, ele ainda vem dizer também que existem ordens desse fenômeno. E essas ordens, elas estão dentro de uma variedade. Ou seja, o que o Kardec vem dizer lá no Livro dos Espíritos, que é tudo a mesma coisa, tudo muito junto e misturado numa linguagem popular, existem classificações. E a gente precisa entender quais são essas classificações. Tem a classificação do animismo. Vocês já ouviram falar em animismo? Alguém já ouviu falar? Já. Então, vamos entender um pouquinho o que é o animismo. É a percepção que nós, do espírito, do nosso espírito, é a nossa percepção em relação ao mundo espiritual. E aí, essa percepção é aquilo que eu trouxe lá naquela questão. Uns vão sentir mais e outros vão sentir menos. E essa percepção do mundo espiritual, ela pode nos ajudar no fenômeno mediúnico. Ficou claro? Alguém tem alguma dúvida? Então é assim, gente, ó, é me dada uma ferramenta de ouvir, de psicofonia, de escrever, né? Me dada essa ferramenta. E essa ferramenta ela pode me auxiliar Bonito pra no caramba. fenômeno mediúnico. Ô, Rogério, vamos. Ó, você ativa o mudo aí? Obrigada. Então, a gente vai ter ferramentas que é do próprio médium, sem nenhuma intervenção do mundo espiritual. Isso é nosso, é dado para a gente. Tudo bem? Até aqui? São faculdades, são ferramentas que para nós vai auxiliar em todo o processo da mediunidade. Então, vamos lá. E aí a gente vai saber quando é mediúnico e quando é anímico. Aí a gente vai falar. Agora sim a gente vai entrar nas questões. A gente foi lá, a gente trouxe a questão do animismo, né? Que é a percepção do espírito da pessoa aqui, ó. Você, Giovana, sentiu uma situação, uma determinada situação, é dado como animismo. Ficou claro? E o fenômeno mediúnico? O que é esse fenômeno mediúnico? É quando eu tenho a intervenção do lado de lá.
Aí tudo bem, aí é mediúnico. Agora, essa percepção, ela é nossa, é do espírito, ok? Vamos lá, Felipe, pode perguntar. Então, são características do espírito? Não são características, são São fe- ferramentas, faculdades que são dadas para você. E aí, quando eu for falar de êxtase, aí vocês vão entender o que que é animismo e o que é fenômeno mediúnico. Mas você entendendo que você tem uma ferramenta que vai te auxiliar, que você tem mais isso, você vai entender durante os processos que a gente vai explicar de sonambulismo, de êxtase, de dupla vista. A gente vai conseguir entender o que é mediúnico e o que é animismo. Eu pensei muito antes de trazer o animismo para vocês, mas é importante vocês já começarem a se familiarizar. E eu tenho certeza que vocês vão entender. Tá bem? Gente, tem pessoas até hoje, a Silvana pode me corrigir se eu estiver errada, tem gente até hoje que até dá aula e não sabe diferenciar ainda o animismo de um fenômeno mediúnico. Eu não posso fazer vocês passarem por isso. Nem eu e nem a Silvana. Então, vamos prestar atenção que vocês vão entender. Vamos na fé. Aqui, ó. A intervenção dos espíritos, que nós vamos falar das questões 456 até a 483, a dupla vista, a possessão. E aí, o que que é o sonambulismo? Só para a gente entender, o sonambulismo é quando os laços se afrouxam. Então, você está ali naquele momento de sono, eu só estou recapitulando, porque a Silvana já passou isso. Você está ali naquele momento de sono, e aí os laços se afrouxam e esse espírito, ele se desprende do corpo. Tudo bem? Toda percepção de ouvir, de sentir e de ver é com os olhos da alma. O que que isso quer dizer? Está lá no livro dos Espíritos. Tudo que eu estou falando está lá. Os olhos da alma é que vocês vão ver, é que a pessoa vai ver em espírito e não com os olhos da matéria. Como eu estou aqui assistindo a aula, dando aula para vocês, eu estou vendo a Silvana, eu estou vendo o Felipe, eu estou vendo as pessoas. Não é com esses olhos da matéria, é com os olhos do espírito. Ficou claro? Qualquer coisa, interrompe, tá E bem? Desculpa interromper, já interrompendo. Pode falar. E fala alma porque está encarnado, né? Senão não Então, seria fala alma, a né? alma porque está encarnado. Se fosse Hum, espírito, você já teria desencarnado. Tá entendi. bem? Tá. Mas Kardec ele põe essa classificação para as pessoas entenderem quando é encarnado e quando é desencarnado, porque senão também faz uma confusão danada. Ele está falando de espírito, mas a pessoa está morta ou a pessoa está viva? Então, Uhum. é uma classificação que Kardec coloca, ele era muito didático nas suas questões, e ele coloca essa questão para que as pessoas consigam entender melhor uma questão da outra. Poxa, espírito, já foi. Não é que já foi, já está em outro mundo, está em outra esfera, e aqui há um mundo material. Tá bom, Felipe? Sim, Agora vamos perfeito. entender o êxtase. Qual que é o significado do êxtase? O êxtase é quando a pessoa se encontra. Olha, é só para vocês agora prestem bem atenção. É o estado de quem se encontra como transportado fora de si mesmo e do mundo sensível material. Quando ele fala do mundo sensível, é o mundo material. Eu coloquei aqui entre parênteses para vocês entenderem melhor. Então, é um estado de consciência super alterado em que a pessoa é transportado para fora do mundo material. Ficou fácil? Então, depois eu vou contar a história e vocês vão entender também. O êxtase é um sonambulismo em um estágio mais profundo. Então, a gente tem esse desprendimento da alma, porque Kardec pergunta no Livro dos Espíritos qual é a diferença desse sonambulismo, né? E aí, o sonambulismo é esse desprendimento do espírito, né? Enquanto você está dormindo ali através do sono. E o êxtase é um estado muito mais profundo. E o estado, e ele entra num estado tão profundo, que vai acontecer um fenômeno com ele muito interessante.
ele vai entrar em estado de catalepsia e letargia. Vamos entender o que é isso? A catalepsia e a letargia é quando a pessoa ela perde um pouco, ela perde bastante da circulação do sangue, os dedos ficam mais arroxeados, você não consegue sim auscultar o coração da pessoa, as batidas ficam inaudíveis. E também você fica com uma pouca atividade cerebral. Por isso que muitas pessoas, há muitos anos atrás, inclusive acho que teve um cantor famoso na época que ele foi enterrado vivo, mas ele foi dado como morto. Vocês depois vão ter acesso à história da Dona Ivone Pereira de Amaral, que ela também, ela tinha esse fenômeno, né, de catalepsia e letargia. Mas hoje vamos se ater aqui para que a gente possa entender. Então, existe um período, o êxtase, ele entra numa fase tão profunda que a sua matéria, ela sente essa alteração. E por que isso tudo acontece? Vamos lá. Ó, trouxe aqui a questão 422 a 424, um resumo de Kardec, tá bem? Eu não peguei todas as questões, porque senão não ia dar tempo de falar tudo. Elas se diferem entre si, em que a letargia é uma suspensão das forças. Então, quando você está num processo de êxtase, primeiro você entra numa letargia. E a catalepsia, ela já vai ser um pouquinho mais profunda. Ela é localizada e pode afetar uma parte mais ou menos extensa do corpo. Então, a pessoa, ela entra num estado cataléptico tão grande que o que pode acontecer? Ela é confundida como morta. Mas o que diferencia isso? É aquele cordão de prata, ainda tem aquele liame, aquele fiozinho que ainda está ligado espírito e matéria. Então, para vocês entenderem que a êxtase é um estado profundo, o que acontece com o corpo da pessoa? Ficou aqui bem claro? Perguntas, dúvidas? Posso seguir? Oi. Vamos lá, Silvana. Então, quando, por exemplo, ela está na No beira da morte, êxtase. na beira da morte, no hospital, e ela chega num processo de êxtase, e às vezes as pessoas podem achar que ela morreu, e aí ela pode estar em coma e pode estar nesse estado de catalepsia. Isso, só que hoje isso não acontece com muita frequência, não sei em hospitais menos assim, né? Mas eu acho que hoje em dia já não acontece isso mais com tanta frequência. Por quê? Porque hoje tem como você medir a oxigenação do paciente. Mas naquela época, vocês acham que tinha esse recurso? Ah, não. Então, você consegue medir essa oxigenação, você pode fazer um exame de sangue mais apurado e você vê se ainda tem atividade também cerebral, ok? Joia. Giovana, Pode falar, Paulo. Giovana, só um minutinho, Giovana. Ela falou do êxtase, mas não se aplica nesse caso do exemplo que ela colocou, né? Então, nem É sempre mais quem dupla está na beira vista, da morte é mais o está em dupla estado de vista do êxtase. que o êxtase, mas a Giovana vai explicar mais para frente essa diferença, Então, tá Tá bom? bom, obrigada. para que você possa entender também, Paula, eu não sei, eu entendi que você quis dizer que uma pessoa que de repente está em um estado de êxtase profundo, confundido num estado de morte, se de repente as pessoas podem confundir esse fenômeno com a morte. Pode sim, mas quando a gente está no hospital, tem recursos hoje muito mais adiantados para a gente medir essa saturação de oxigênio, tem exames de sangue, né? É, E enquanto essa atividade cerebral existir, né, tem eletrocefalograma, tem um monte de exames, aí eles não vão dar a pessoa como morta. Tudo bem? ok. Obrigada. Vamos lá, gente, tem pergunta aí, vamos perguntar rapidinho, senão a gente não consegue avançar. A Paula levantou a mão primeiro, depois a Janaína e depois o Rafael. Vamos lá, Paula, pergunta. Giovanna, é o seguinte, eu trabalhei muitos e muitos e muitos anos numa editora católica, né? E a gente ouvia muito falar no êxtase de Santa Teresa de Ávila. Ah, sim. Sim, É, sim.
E aí eu pergunto para vocês, que inclusive é uma coisa que eu fiquei em dúvida no questionário, né? A questão do êxtase, ele é mais ligado às almas elevadas ou não necessariamente? Ah, eu vou Ou... falar, não vou dar Ah, então tá. spoiler, Então não. tá bom. Tá bom, então tá bom. Vou esperar, vou Janaína, esperar. Janaína, pode perguntar. Oi, boa noite. Eu parei ali no sonambulismo só para ter uma ideia, porque quando você falou sobre o sonambulismo é quando a alma aos poucos vai se desprendendo, né, Então, porque do Kardec, sono. Quando eu penso Janaína, em sonambulismo, eu penso aquelas pessoas que andam assim, sabe, não, não, dormindo. não. Quando ele fala sono sonambólico, não é esse estado de sono que a pessoa sai andando pela casa, não. O sono sonambólico que ele vem dizer é quando você tem uma frouxidão dos laços, né? E aí os laços se afrouxam e aí o espírito se desprende. Esse é o estado de sonambólico que Kardec fala. Mas você vai encontrar outros termos, como eh, projeção astral, vai vir outros termos aí, mas é isso, é a saída do espírito em relação ao corpo, sempre ligado ali ao cordão de prata. Sendo que no sonambulismo, essa questão ela é um pouco mais sutil. E já na êxtase, ela é mais profunda, muito mais intensa, porque ela vai entrar em catalepsia, vai entrar em letargia, tá bem? Agora, Perfeito. Rafael, vamos lá. É a Mariana, o Rafael está aqui também. Nós Ah, dois tá bom. temos duas questões que a gente estava conversando aqui. A primeira que a gente ia perguntar se seria por isso que a droga êxtase tem esse nome. Porque, Sim. né, aqui eu estudei muito química, né, fiz faculdade e tudo, e estava conversando isso com ele, que a droga êxtase, ela causa um dos efeitos, ver coisas muito coloridas, as coisas parecem Exatamente. estar em outra dimensão, né? Exatamente. Se seria isso. E a segunda coisa, assim, eu sou sonâmbula, né? Desde que eu comecei o curso, melhorou. Eu fiz tratamento lá no GEMB também, porque era uma coisa bem intensa que eu tinha. E quando eu estou dormindo, a minha temperatura corpórea cai demais, né? Tanto que o Rafael às vezes põe a mão, dá uma cutucada para ver se está viva ainda, porque eu fico muito fria, muito, muito fria. Aí ainda falei com ele, falei, nossa, será que é alguma coisa assim? Porque realmente cai muito a temperatura corpórea. É uma Então, coisa muito assim. Aí, Mariana, durante a aula a gente vai citando os exemplos e você vai ver, você vai aprender a se conhecer. Por isso que é importante vocês prestarem bastante atenção na aula, tá bem? Ah, tá bom. Então Obrigada. vamos lá. Então vamos lá, vamos seguir, senão não dá tempo. Vocês vão ficar aqui até 10 horas. Mas lembrar, então, o estado de êxtase, ele leva a pessoa, geralmente, a outros mundos, mas também ela pode estar ali num estado de oração, naquela oração intensa e entrar em êxtase também. E aí, o que que acontece? Quando a pessoa vai para um outro mundo muito melhor, e ela vê ali, olha, as pessoas se comunicando pelo pensamento, você vê um mundo melhor, sem desigualdade social, a gente vê pessoas sendo ajudadas. Você vai querer voltar? Pode ser que não, mas se você é uma pessoa elevada espiritualmente, e lembrar dos seus compromissos, você tem que voltar. Porque se você ficar lá, o que que acontece? Kardec vem dizer no livro: você nunca vai chegar a um mundo desse. Você vai estar atrasando o seu adiantamento moral, porque você tem coisas para cumprir aqui. Todos nós viemos para poder passar pelas nossas provações, as nossas expiações. E aí não é tão fácil assim, num sono eu quero ficar lá. Tem que voltar. Tem que voltar e tem que entender que nós temos ainda compromissos até chegar num mundo desse melhor. Tudo bem? E aí vamos falar aqui um pouco do êxtase do Chico. Tem o texto todo aqui, tá, gente? Mas eu vou tentar contar a história para dar tempo de falar tudo. Com a história vai ficar muito melhor e vocês também vão entender melhor. O Chico, ele estava aqui fazendo um questionamento através desse livro aqui, vem a mensagem, né? A história de Chico.
E é um livro que ele é muito bom, é do Herculano Pires, Na Era do Espírito, e tem história de diversos espíritos, né? E ele, nesse momento, ele começa a questionar Deus e Jesus, Deus e Jesus, para Emmanuel. E Emmanuel, durante esse estado, ele fala para ele: olha, Chico, não se preocupa muito com isso. Então, se vocês têm dificuldade de entender, se Chico teve dificuldade para compreender toda essa dimensão de Deus, um homem tão evoluído, imagina para nós, né? Só para a gente fazer ali alinhar, né? Então, o que que acontece? Ele vai falando para o Chico: olha, não se preocupa, Chico. Olha, se preocupa com outras coisas, porque aos poucos você vai entendendo tudo isso, porque ele queria entender Deus de uma maneira mais ampla. Nesse texto que está aqui na Era do Espírito, vale a pena esclarecer que Herculano Pires coloca Deus como criador, mas na verdade quem criou o nosso planeta foi Jesus. Ok? Tudo bem até aí? Então, apareceu. Agora vamos lá. Apareceu então a Terra na comunidade dos mundos do sistema evolutivo em torno do Sol. Ou seja, ele viu ali o planeta Terra e o sistema ali todo evolutivo em torno do Sol. Emmanuel pega ele pela mão e fala: tá bom, você quer entender? Então vamos lá que eu vou te levar. O nosso Sol, depois em outra face, em outro painel para uma constelação que, se não me engano, se chamava Andrômeda. É uma constelação. Depois dessa constelação, arrastado no nosso sistema, evoluía em direção a outra constelação maior. E ele já não sabia mais o nome. Então, ele já estava entrando em estado de êxtase profundo. Essa outra constelação avançava para uma outra maior dentro da galáxia. E depois apareceu uma imensa lente de alta potência que estivesse entre os meus olhos e o painel. Aí o Chico já ficou assim: nossa, que é tudo isso? E a nossa galáxia, ela evoluía com outras galáxias. Emmanuel me disse que passava a evoluir em torno de outras nebulosas, ou seja, uma galáxia ia aparecendo maior que a outra, para que ele possa entender que Deus estava presente em tudo aquilo. E aí, então, a minha cabeça ficou cansada, eu pedi para voltar, como se tivesse saído de um foguete na Terra e me perdesse no espaço afora, e sentisse uma vontade louca de voltar e ser e ficar outra vez no meu lugar. Ou seja, ele entendeu: olha, isso daqui ainda não é para mim, deixa eu voltar, né? E aí, vocês imaginem o Chico vendo tudo isso, porque tudo está dentro da ordem divina. E o que que ele pede? Cada mundo, cada sistema, cada galáxia, orientados por inteligências divinas. E Deus, para lá de tudo isso, para pensar, sem que possamos fazer-lhe uma definição. A gente não consegue, a gente não tem palavras para definir Deus, gente. Senti uma vontade enorme de voltar para minha cama e tomar um café quente. O Chico era demais, né? Então, trouxe aqui essa figura para vocês imaginar todos esses sóis aqui que ele foi vendo, e cada vez foi ficando maior, e ele foi ficando tonto para que ele pudesse entender. Ele entrou nesse estado de êxtase para ir em outros mundos. Chico, vocês perceberam aqui? Por que que eu trouxe essa frase? Senti uma vontade enorme de voltar para a minha cama e tomar um café. Ele sabia que ele tinha o que aqui ainda? Uma missão. Então, gente, espírito evoluído não foge ao trabalho. Ele sabe que ele tem o que fazer aqui. E quando que ele iria para um mundo mais evoluído se ele, de repente, recuasse o seu dever? Então, vamos lá. E aí a confirmação. O espírito do estático penetra realmente nos mundos superiores? O que vocês acham agora? Ficou claro, né? Vocês estão aí quietinhos, mas vocês estão ouvindo minha história, né? Sim, ele os vê e compreende a felicidade dos que habitam, e por isso desejaria permanecer neles. Mas
a mundos inacessíveis dos espíritos que não estão bastante depurados. Ainda tem espíritos, ainda tem mundos ainda que estão começando, como o nosso. E tem muitos mundos evoluídos. E aí a continuação. Se abandonarmos o estático, imagina que ele está lá no estado de letargia, de catalepsia. Se a gente abandona ele, a sua própria sorte, o que aconteceria definitivamente com o seu corpo? Ele pode morrer? Vamos pensar aqui, ó, os espíritos vão responder, sim, ele pode morrer. E por isso é necessário chamá-lo por meio de tudo o que possa prendê-lo aqui. Então, olha, a sua missão, seus filhos, não vamos abandonar o barco. Este mundo, sobretudo, fazendo-lhe entrever que se quebrasse a cadeia que retém aqui, seria um verdadeiro meio para não ir para lá um dia e ser feliz. Vocês entenderam? Então, vamos lá. Considerações finais. Entender que é real para o estático. E não esquecer que estamos sempre sob influência do mundo material. Por que eu trouxe isso? Porque, às vezes, o estático, a pessoa que entrou em êxtase, quando eu falo estático, é a pessoa que entrou em êxtase. Ela também pode se confundir e pode ser, o quê? Enganado por espíritos inferiores. Então, a gente tem que entender que através desse fenômeno podemos vislumbrar uma vida passada e também até a futura. Então, é um estado muito forte de consciência de tudo, né? Que a gente nem consegue imaginar. Que a pessoa que entra em estados de êxtase pode se enganar. Por isso, o estudo, ai, comi uma palavrinha aqui, gente, me perdoa. O estudo, não deixar se levar pelas próprias ideias. E sempre a reforma moral podem trazer o discernimento para não ser um joguete na mão dos espíritos inferiores. Se você tem a sua reforma moral e se você tem consciência de que você precisa voltar, é o suficiente. E aí eu trouxe aqui o caso da Santa Brígida. A Santa Brígida, essa história está no livro Mediunidade dos Santos, de Clóvis Tavares. É um livro da FEB. E esse livro ele traz alguns estados de êxtase. Teve uma pessoa aqui que citou uma santa. E eu pensei em colocar ela aqui, mas aí eu gostei tanto da história da Santa Brígida, porque é um pouco diferente, vocês vão ouvir mais, né? A Santa Brígida, ela foi casada, foi a primeira fase da vida dela, que ela foi casada, teve 8 filhos, e dentre eles, ela, dentro de todo esse processo depois, ela segue para Roma. E ela também foi canonizada depois dessa primeira fase da vida dela. Junto com o marido dela, quando ela ainda era casada, ela adotou umas regras terciárias para ajudar as irmãs franciscanas. Então, eles fundam, ela e o marido, um hospital. Mas aí, com o tempo, ela também vai sendo guiada por um estudo da Bíblia, ela aprecia muito a pedagogia desse erudito que vai ajudando ela, né? Ela foi convocada na Suécia para encaminhar uma grande missão que era para ajudar os pobres. E aí, após desses 20 anos de casamento com o seu marido, ele vem a falecer. E aí começa a segunda parte da sua vida. O que acontece? Ela faz uma escolha decisiva. Ela desfaz de todos os seus bens e aí ela vai para um mosteiro de Cisterciense. Esse mosteiro lá, naquela época, ela se destaca muito pelas suas experiências místicas, né? E aí, o que acontece? Durante as suas orações, ela entrou em vários estados de êxtase. Ai, gente, desculpa, não é ainda aqui não. Ela entra em vários estados de êxtase. E nesse processo, quando ela está ali orando, o que acontece? Ela vê Mãe de Jesus. Porque ela ainda tinha uma desconfiança muito grande da sua missão. Será que é isso mesmo? Eu estou no caminho certo, eu despojei. Porque a gente se questiona. E ela vem se questionar.
E ali naquele momento ela vê a mãe de Jesus trazendo para ela toda a confirmação da missão dela. Ok? Ficou claro aí para vocês? Agora, para que vocês possam entender mais esse estado de êxtase, a Silvana trouxe para mim um vídeo para eu pôr na minha aula que eu vou passar para vocês. Começara Eurípides Barçanufo, o apóstolo da mediunidade em Sacramento, no estado de Minas Gerais, a observar-se fora do corpo físico, em admirável desdobramento, quando certa feita à noite, viu a si próprio em prodigiosa volitação. Embora inquieto, como que arrastado pela vontade de alguém num torvelinho de amor, subia, subia, subia sempre, subia sempre. Queria parar e descer, reavendo o veículo carnal, mas não conseguia. Braços intangíveis tutelavam-lhe a sublime excursão. Viajou, viajou à maneira de pássaro teleguiado, até que se reconheceu em campina verdejante. Reparava na formosa paisagem, quando não longe avistou um homem que meditava, envolvido por doce luz. Como que magnetizado pelo desconhecido, aproximou-se. Houve, porém, um momento em que estacou trêmulo. Algo lhe dizia no íntimo para que não avançasse mais. E num deslumbramento de júbilo, reconheceu-se na presença do Cristo. Baixou a cabeça, esmagado pela honra imprevista, e ficou em silêncio, sentindo-se como intruso, incapaz de voltar ou seguir adiante. Recordou as lições do cristianismo, os templos do mundo, as homenagens prestadas ao Senhor na literatura e nas artes, e a mensagem dele a ecoar entre os homens no curso de quase 20 séculos. Ofuscado pela grandeza do momento, começou a chorar. Grossas lágrimas banhavam-lhe o rosto, quando adquiriu coragem e ergueu os olhos humilde. Viu, porém, que Jesus também chorava. Traspassado de súbito sofrimento por ver-lhe o pranto, desejou fazer algo que pudesse reconfortar o amigo sublime, afagar-lhe as mãos ou estirar-se à maneira de um cão leal aos seus pés. Recordou, no entanto, os tormentos do Cristo a se perpetuarem nas criaturas que até hoje na terra lhe atiram incompreensão e sarcasmo. Nessa linha de pensamento não se conteve. Abriu a boca e falou suplicante: Senhor, por que choras? O interpelado não respondeu. Mas, desejando certificar-se de que era ouvido, Eurípides reiterou: choras pelos descrentes do mundo? Enlevado, o missionário de Sacramento notou que o Cristo lhe correspondia agora ao olhar, e após um instante de atenção, respondeu em voz dulcíssima: Não, meu filho, não choro pelos descrentes aos quais devemos amor. Choro por todos os que conhecem o Evangelho, mas não o praticam. Eurípides não saberia descrever o que se passou então. Como se caísse em profunda sombra ante a dor que a resposta lhe trouxera. Desceu, desceu.
e acordou no corpo de carne. Era madrugada. Levantou-se e não mais dormiu. E desde aquele dia, sem comunicar a ninguém a divina revelação que lhe vibrava na consciência, entregou-se aos necessitados e aos doentes, sem repouso sequer de um dia, servindo até a morte. Gostaram? Sim. Lindo vídeo. Muito bonito. Muito bonito, né? E a mesma coisa aconteceu com Santa Brígida, para que vocês possam entender. Quando ela contemplou a mãe de Jesus ali na sua frente, ela tinha dificuldade para entender o tamanho da missão dela, porque ela ajudava muitos pobres. Eurípides Barçanufo, ele foi uma figura que trouxe o nome do Espiritismo, ele alavancou através da caridade, né? Então, quando vocês aprenderam lá, qual é... Oxe, está aparecendo aqui um risquinho da Rosilda. Quando a gente, ali para vocês entenderem, que quando, na verdade, a gente fala de Jesus como nosso modelo e guia, é isso, gente. Quantas pessoas têm a oportunidade de aprender o Evangelho e nada absorvem? Nem para melhora na casa, com os filhos. Então, para que a gente possa entender que essa palavra que está sendo trazida para nós, o tempo todo, porque a gente está sempre aprendendo, não é porque a gente está aqui dando aula, a gente sabe mais. Eu faço cursos ainda no GEMB, a Silvana também. A gente vai se aperfeiçoando para ser melhor como pessoa. E esse estado de êxtase que a pessoa entra é para servir para alguma coisa, não é um fenômeno para você brincar. Vocês entenderem que a gente tem muitos compromissos perante a Deus. O quanto são eles? Vamos lá? E agora a gente vai entendendo aí um pouquinho de todos esses fenômenos que acontecem. A dupla vista agora é um outro fenômeno, né? O que acontece na dupla vista? É designado pelo nome dupla vista? Tem alguma relação com o sonho e o sonambulismo? Então, agora vamos entender qual que é a diferença da dupla vista para o sono e o sonambulismo. Vocês entenderam que no sono a pessoa ela está como? Ela está dormindo no estado sonambólico, ok? Na dupla vista é um pouquinho diferente. Eu estou aqui dando aula para vocês. Eu saio por um momento, vou lá no hospital, tem alguém operando, fazendo uma cirurgia. Vejo como está a pessoa e volto. Ninguém me vê. O ano passado vocês estudaram bicorporeidade, estudaram? Lembram da bicorporeidade? Ou não? Não? Eurípides Barçanufo, ele fazia esse processo de bicorporeidade. Ele estava aqui dando aula, como eu estou aqui, de repente, falando. Ele ia lá, operava uma pessoa e voltava. Ele fez um parto de uma pessoa e voltou. E quando ele estava ali dando aula, o marido dela bateu na porta: olha, você precisa ir lá ver. A minha esposa, ela tá ganhando neném, que não sei o que lá. Não, já fui, eu já fiz o parto. Não, você não foi, eu vim de lá. Agora você não estava a caminho, você não foi. Vamos, eu vou te levar. Ele insistiu tanto que foi com o homem. Quando ele chegou lá, a esposa falou assim: nossa, mas você de novo aqui, doutora Eurípides? Então, a diferença da bicorporeidade é essa. Todo mundo vê a pessoa. Você entra, você cumprimenta o médico, você cumprimenta as pessoas te veem. Você sai em espírito e se materializa lá também.
Na dupla vista, isso não acontece. Eu vou lá, olho a cirurgia, ninguém me vê. Eu dou uma saída. O meu espírito sai. Eu vou lá, vejo tudo e volto. E eu estou em estado de vigília, eu estou acordada, diferente do sonambulismo. Ficou claro isso? Então, eu vou repassar, dupla vista. Eu estou aqui dando aula para vocês e tem alguém aí fazendo uma cirurgia, o filho vai, da Silvana. Aí eu vou lá, vejo como ele está e volto e falo para a Silvana, nossa, o seu filho já foi operado, correu tudo bem, ou então, olha, não, ele está mal, está lá na UTI, eu vou lá e vejo, mas ninguém me vê. Na bicorporeidade que vocês estudaram o ano passado e não lembram, a gente vê a pessoa, ela se materializa. E o estado sonambólico, você está dormindo. Ambos você está acordado, tanto na bicorporeidade como na dupla vista. E no estado de sono sonambólico, não. Ficou claro? Então vamos lá. Tudo isso, isso daqui eu expliquei para você. Tudo para vocês, tudo isso não é mais do que a mesma coisa. Tudo tem, dentro dessa mesma coisa, tudo misturado que o Kardec vem falar no livro, tem uma classificação, ok? Isso que chama de dupla vista é ainda o espírito em maior liberdade. Na dupla vista, você está acordado e o espírito ele tem maior liberdade, embora o corpo não esteja adormecido. Então, olha, na dupla vista, o corpo não está adormecido. Dupla vista da alma. Você vai lá, olha tudo. E eu posso ir em qualquer direção na dupla vista. Eu posso ir atrás, na frente, eu posso estar aqui dando aula e de repente eu dou uma paradinha, entro num estado de torpor e eu vejo o que minha filha está fazendo no quarto. Eu vejo que o vizinho. Eu vejo. Ok? E a gente vai trazer os exemplos aqui. Continuação. A dupla vista é um fenômeno anímico. Agora vocês vão me falar o que é animismo mesmo? É a capacidade do espírito perceber o mundo espiritual. Alguém ajudou eu sair daqui e ir lá no hospital? Teve algum fenômeno mediúnico? Eu conversei com algum espírito? Então, é Não. uma ferramenta que eu tenho. Eu tenho essa ferramenta de ir lá, ver como que tá e voltar. Não tem nenhum fenômeno mediúnico aí. Eu não conversei com nenhum espírito. Não veio nenhum espírito superior aqui que me tirou daqui e me levou lá e a gente ficou conversando, não teve nada disso. Ok? Vocês entenderam? Então, o fenômeno é anímico. E ele se manifesta pela própria alma do espírito encarnado. Aqui, ó, própria alma, alma encarnado. Eu estou aqui encarnada. Sem interferência de desencarnados. Eu tenho essa capacidade de ir lá, voltar, sem nenhuma interferência do mundo espiritual. Ficou claro? Então tá bem. Se eu não estiver explicando direitinho, aí vocês me falam que eu volto. Na questão 172, pode-se considerar. Gente, essa questão aqui eu já acho que eu já passei ali, né? O sonambólico age sob a influência. Eu não sei por quê, no meu computador está aparecendo uns risquinhos. Para vocês também? Sim. Estranho. O Acho que a pessoa passa o sonâmbulo, mouse aí e parece. mas eu não Só- passei o mouse. Eu Não, acho não, acho que é outras pessoas, deve estar liberado aí. passaram o mouse e aqui, não sei. O É. sonambólico, ele age sobre a influência do seu próprio espírito e sua alma. Nos momentos de emancipação, a pessoa vê, ouve, percebe fora dos limites do sentido. Ou seja, fora dos seus limites do corpo. Ela vê, ela percebe, ela ouve. Ela vai lá no centro cirúrgico, ela ouve os médicos conversando e tudo mais. Ficou claro isso? O que ela externa, o que ele externa, tira de si mesmo. Suas ideias são, em geral,
mais justas do que no estado normal. Ou seja, você entra num estado também alterado, mas você naquele momento que você sai através da dupla vista, você se torna um pouco melhor. Seus conhecimentos são mais dilatados. Tudo que você aprendeu aqui, de repente você lembra tudo, porque você tem uma alma livre, sem nenhuma interferência mediúnica. Vamos lembrar que aqui, quando no sonambulismo, aqui ó, a pessoa sai do corpo e ela está ali com o espírito livre, os seus conhecimentos se dilatam. Então, vamos lá. Entendimento. Na dupla vista, o espírito está em estado de vigília, acordado. Eu vou fazer essas perguntas no questionário, hein, gente? Que fisicamente a pessoa está em um determinado lugar, o espírito vai para outro lugar, ninguém o vê, e ele verifica toda a situação e volta. Pode ver em todas as direções, que foi o que a gente já falou. Aí na Revista Espírita, gente, tem uma historinha muito legal, que a gente vai diferenciar esse do sono e esse da vigília, a dupla vista do sonambulismo. Então, eu vou falar rapidinho para dar tempo de contar as duas. A empregada tem uma mocinha, aqui, ó. Aqui está toda a história, depois vocês também podem ler quando vocês estiverem estudando. Mas aqui é o seguinte: há cerca de 3 meses, o casal B, eles não colocam o nome, está na Revista Espírita, tá, gente? Esse caso. Eles relatam que contrataram uma empregada. E aí a mocinha, ela chega para trabalhar na casa deles. E durante a noite, essa moça ela acorda chorando, muito desesperada. E ela fala que ela estava dormindo e de repente ela viu a mãe caindo da escada. Ela estava dormindo. Ela sai do corpo no estado de sono e ela vê que a mãe caiu da escada e a mãe morreu. E aí o que que acontece? O casal acalma ela, fala para ela, olha, fica calma, isso pode ser só um sonho, tá tudo bem, que não sei o quê. No dia seguinte, eles vão receber o quê? Eles recebem um telegrama, dizendo que naquela mesma hora que a moça acordou, a mãe dela veio a desencarnar, ela morreu, ela faleceu. O que isso quer dizer? É um estado sonambólico ou é um estado de dupla vista? Ela estava dormindo. Vamos lá, Felipe, responde. Silvana. Sonobólica, ela estava dormindo. Sonambólica. Não é dupla vista, não. Então, ó, vocês estão prestando atenção. Agora eu vou contar outra história do armador. Um armador, nosso conhecido, residente em Paris, há poucos dias contou-nos o seguinte. Olha o que ele veio contar. Ele estava se sentindo meio disposto, ele foi passear com um sócio. E ali, durante o passeio, eles estavam esperando o navio atracar. Que antigamente era assim, eles mandavam um telegrama e falavam, ó, o navio vai chegar a tal hora, tudo e tal. E aí, o que que aconteceu? Ele, de repente, ele entra num estado, ele desaparece diante dos olhos dele, ele já não vê mais aquela cena que ele está ali. Então, ele dá uma apagadinha, ele sai. Vocês entenderam? Olha lá, de repente na multidão, a multidão desaparece diante dos meus olhos. Não sinto mais, peraí, não sinto mais o meu corpo e sou como que transportado, ou seja, ele sai de si, ele dá uma leve saidinha. E ele vê o navio atracando. Ele reconhece o navio, ele vê tudo, o mastro, a vela, os marinheiros, tudo nos mínimos detalhes. Eu estou resumindo para a gente não precisar ler, tá, gente? Então, aí ele dá aquela volta, ele volta. E aí ele fala, olha, o navio já chegou.
Eu vi atracar tudo, tal, não sei o que lá. E aí, o aviso da chegada vem. Eles recebem um telegrama que realmente confirma a entrada exatamente a hora que eles estavam lá no passeio. Porque aí eles mandavam um telegrama assim, ó, o navio fulano de tal, vamos supor, tem um nome lá. Ele chegou tal hora, que era no determinado horário em que ele teve aquela saidinha de corpo e veio e voltou. Esse estado, vocês já sabem, né? É uma dupla vista, Dupla vista. ok? Ele estava acordado. Da... Ficou claro para vocês? Todo mundo entendeu o que é dupla vista, né? Então tá bem. Então vamos lá. Considerações. Permanência da dupla vista. É permanente? Não. Pode ser que a pessoa vai ter isso sempre? Pode ser que sim, pode ser que não. Se ele estiver usando o fenômeno muitas vezes, e aquilo pode ser um motivo de queda para ele. E aí os espíritos vêm e eles retiram aquela questão que ele tinha, né? Não entendi. Se ele estiver usando, se aquele fenômeno que ele tem e que pertence a ele, tanto mediúnico como anímico, se for um motivo de queda para ele, Rosilda, é retirado da pessoa. E eles fazem isso por misericórdia, para que a pessoa não se perca, Ah, ok? sim. E a gente pode desenvolver isso em nós? Tem exercícios, a gente pode desenvolver? Sim, a gente pode sim. Quais são as circunstâncias que a gente mais desenvolve essas capacidades? Quando a pessoa está doente, ela revê toda a parte moral dela quando a pessoa está doente. Ela está passando por um momento de convalescência e ali ela fica muito mais suscetível a esses fenômenos, porque ela revê toda a parte moral dela. Ficou claro? Para vocês verem que o aprendizado que a gente está tendo aqui, a parte moral, é que nos eleva a estados mediúnicos, a estados de animismo, mas que a gente tem que usar tudo com sabedoria e nunca esquecer da nossa moral, ok? A dupla vista é orgânica e ela é permanente. Por que que ela é permanente? Porque ela vem também através da glândula pineal, mas ela pode ser retirada. Pensar que em mundos mais evoluídos temos a comunicação mental. Se você em outros mundos, vocês estudaram, né, a classificação dos espíritos relacionado com os mundos. Então, nos mundos mais evoluídos, essa comunicação ela é mental. E olha que bom, porque se é mental, vai existir mentira? Então, a gente vai estar num processo evolutivo muito melhor. Por isso que a gente está trabalhando aqui, para a gente ser melhor. E aí, eu trouxe essa figura para vocês, porque no livro do Missionários da Luz, em um processo, um departamento no nosso lar, eles estão num processo de vinda para o mundo material, para reencarnarem. E aí tem um combinado. Olha, você vai vir assim, com esse tal probleminha. Olha, eu não quero vir muito bonita, e tem até esse caso no livro Os Missionários da Luz, e vocês vão ver. A moça pede para vir um pouquinho mais, com a barriga um pouquinho mais saliente, porque ela sabe que a beleza dela pode ser um motivo de queda também para ela. E essas questões que a gente tem de dupla vista, de saída do corpo à noite, todos esses fenômenos são ajustados antes da gente vir para cá. Então, você vai ter isso e você vai trabalhar com isso, tudo bem? Tudo bem. Então, você vai chegar lá, você vai estudar, você vai se aprimorar como pessoa, e é tudo combinado, tá bem? A gente tem um projeto reencarnatório antes da gente nascer.
E aí a gente vai contar aqui na Terra com as ferramentas que vão ajudar a gente. Ok? Então vamos lá, continuação. Ela pode se desenvolver através do trabalho, ou seja, o trabalho ali que vocês estão tendo de maneira intensa, que foi aquilo que a gente falou, a caridade, o entendimento, o estudo. E aí tem um versículo na Bíblia que vem dizer para a gente: pedi e dar-se-vos-á. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrarei. Batei e abrir-se-vos-á. Mateus 7,7. Então, quando você pede, você estuda, e aí, é claro, os espíritos vão avaliar o que você está dentro das suas competências que você aguenta. E a responsabilidade, ela tem que estar sempre dentro desses fenômenos para ser adquirida para o bem. Os espíritos não admitem brincadeira. E aí, na questão 452, Kardec vem perguntar: é verdade que em certas circunstâncias desenvolve-se a dupla vista? Aí foi aquilo que eu falei para vocês, gente. A doença, a proximidade de um perigo, uma comoção pode desenvolver o corpo, encontra muitas vezes num estado particular, que permite ao espírito ver o que não pode ver com os olhos do corpo, e sim com os olhos da alma. Estou reforçando todos os conceitos para vocês. Os tempos de crise, as calamidades que acontecem nas nossas vidas, as grandes emoções, todas as causas, enfim, de superexcitação moral que nos coloca à prova da nossa moral, eu preciso mudar isso, provocam o desenvolvimento da dupla vista. Então, gente, estudar vale a pena. E aqui eu trouxe um caso de Jesus, né? Jesus, quando ele fala para jogar a rede, ele fala Jesus, mas a gente já tentou, mestre, várias vezes e a gente não acha nada. E aí ele fala, tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais profundas, e a todos lance a rede para a pesca. Então Jesus viu o que ali nas águas profundas? Ele tinha essa capacidade da dupla vista. Ele viu os peixes. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas por que és tu quem está dizendo isto? Vou lançar a rede. Eles sabiam que Jesus, né, tinha uma capacidade extraordinária de cura e tudo mais. Então ele vai lá e joga. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar, de tanto peixe que eles pegaram. Mas Jesus, né, gente? Vamos combinar que capacidade imensa, né? Lucas, capítulo 5, versículo 4 e 7. Então, vamos lá. Dúvidas até aqui? Eu posso seguir? Posso falar uma coisa rapidinho? Pode falar uma coisa rapidinho. Então, quando eu perdi uma irmã, quando eu tinha 14 anos, ela tinha 18, né? E depois de um ano, eu fiquei muito arrepiada quando eu vi o vídeo. Eu tive um sonho e eu estava me teletransportando ela, e eu fiquei conversando com ela numa nuvem, em um estado de levitação, o tempo todo, mais horas, horas, e ela conversando comigo, que era para eu cuidar dos meus pais, me contando tudo que eu ia passar. E isso aconteceu exatamente, tudo que ela falou no meu sonho. Eu creio que o que eu tive foi um sonambulismo, foi isso? Você estava em estado de... Você estava em estado de sono. Isso. Então, foi um sonambulismo. Você, seu espírito, ele provavelmente, tá? Ele se desprendeu, né? E aí vocês foram conversar. Você volta, você lembra de todas as informações e você procura fazer aquilo que ela pediu. Tá. Nossa, eu tô toda arrepiada. Que bom, né? Então a gente vai entendendo algumas coisas que vão acontecendo com a gente, né? É verdade.
Ó, influência oculta em nossos pensamentos. Agora a gente vai falar da parte dos pensamentos. Para eu não ter que trazer aquelas todas as questões, porque tudo que está aqui no Missionários da Luz está abordando no Livro dos Espíritos, então eu trouxe uma história muito legal, tá bem? Cada mente é um verdadeiro mundo de emissão e recepção, e cada qual atrai os que lhe assemelham. Cada um atrai as pessoas que se assemelham. Os tristes agradam aos tristes. Então, olha o que vocês vão trazer para vocês com a tristezas. Os ignorantes se reúnem. Os criminosos comungam na mesma esfera. Os bons estabelecem laços recíprocos de trabalho e realização. Então, para a gente pensar profundamente. Então, a gente vai entrar nesse capítulo aqui, Missionário da Luz, e esse livro é psicografado pelo Chico, através de André Luiz, e ele vem falar sobre a influenciação dos espíritos. A mãe, o filho e a sua filha, elas saem do centro espírita. Em que estado? Elas receberam passe, elas receberam todo aquele tratamento espiritual, assistiram a palestra e saíram muito bem. Mas quando elas chegaram lá na rua, lá fora, encontraram lá fora quem estava esperando elas, os seus obsessores. Por que isso aconteceu? André Luiz examina os três com auxílio do mentor Alexandre. E o que aconteceu? Três entidades de sombrio aspecto, deixa eu só mover aqui, senão não vou conseguir ler para vocês. Três entidades de sombrio aspecto, absolutamente cegas para com a nossa presença, porque eles estavam num nível mais elevado. E aqueles espíritos inferiores que acompanharam os três, eles não conseguiam ver o André Luiz e o Alexandre. Ok? Até aí? Eles não conseguem perceber. E aí, em vista do baixo padrão vibratório e de suas percepções, acercam-se do trio sob o solo. O trio são aqueles que saíram do centro: a menina, o rapaz e a mãe dos dois. Ok? E aí ela começa a reclamar, né, gente? Ó, meus filhos, exclamou a genitora. Ela parece paciente, bondosa. E aí ela começa a falar. Por que motivo somos tão diferentes no decurso do trabalho espiritual? Ou seja, ela quis dizer que enquanto ela está lá no trabalho espiritual, está tudo bem. Quisera possuir, ao me retirar de nossas orações coletivas, o mesmo ânimo. Ela reclama, ela fala, eu estou aqui no centro, eu estou bem, mas depois eu saio. Mas isso não acontece. Nesse momento, as duas entidades que se mantinham numa distância, ela reclamou, o que ela fez? Ela se afinizou. Aí as entidades estavam mantendo a distância, mas ela começou a reclamar e aí eles colaram ali nela. Nesse momento, as duas outras entidades que ainda se mantinham distanciaram, agarraram-se no comando do braço do rapaz. Por quê? Porque ele também reclama. Ele fala que tudo ele faz, ele se esforça, mas ele não consegue. E aí, agarra o rapaz. E também a entidade do ex-marido acompanha ela. Então, vamos lá. Por que essas entidades acompanharam? E aí, é verdade, mamãe. São enormes as nossas imperfeições. Creia que a minha situação é pior, ele reclama mais ainda. A senhora experimenta a ansiedade, a amargura e a melancolia. E bem pouco para quem, como eu, sendo vítima dos maus pensamentos. Por quê? Casei-me há menos de 8 meses. E não obstante o devotamento da companheira, tenho o coração por vezes repleto de tentações descabidas. Ou seja, ele não consegue ser fiel no casamento, porque ele fica pensando
em outras mulheres. E aí ele vai atraindo companhias do sexo. E o André Luiz, nesse momento, ele sente muita dó do rapaz. Por quê? Porque ele vai examinar a parte genital do rapaz e ele vê uma quantidade de micro-organismos escuros. Por que naquela região? Porque é onde está o abuso dele, é onde ele se identifica com comportamentos sexuais que não deveriam mais estar com eles. Esse texto é muito interessante para a gente entender uma série de coisas. Quem sabe, mano, você não está sob influência de entidades menos esclarecidas. A menina. E ela considera. Nesse instante, o orientador que estava junto com o André Luiz, que é o Alexandre, ele fala: vamos ajudar esse amigo através da conversação. E olha o que acontece. Sem perda de tempo, ele colocou a mão na destra da menina. Por quê? Cadê o obsessor da menina? Não tinha por quê. Alguém sabe me responder? Por que a Ela menina não tava com tinha. um padrão bom, né? Ela tava com um padrão Não adequado. estava não estava na mesma faixa vibratória que os outros dois. E no texto, eu não coloquei tudo aqui. Quando ela começa a falar para a mãe fica brava. Você não passou por o que eu passei. Se você tivesse passado toda a minha situação, você não estaria aí falando um monte de coisas para mim, né? E aí a menina, ela continua, mantendo-se sobre um vigoroso influxo magnético e transmitindo as ideias generosas. O Alexandre põe a mão na fronte da menina e ela começa a conversar com os dois. E aí ele fala para ela assim, ela fala, olha, por isso que eu quero trabalhar mediunicamente, porque de repente eu trabalhando mediunicamente eu resolvo essas minhas questões. E aí ela fala, nesse caso, concordo que o desenvolvimento mediúnico deve ser a última solução, porque antes de enfrentar os inimigos, filhos da ignorância, devemos nos armar o coração de luz com aprendizado, amor, sabedoria. Se você descobrisse os perseguidores invisíveis em torno das suas atividades, como beneficiá-los se você descobre que você está com um obsessor? Se você não tem preparo espiritual para isso? A reação educativa contra o mal é sempre um dever nosso, mas antes de coaditar esse desenvolvimento psíquico, que seria talvez prematuro, antes de você se desenvolver mediunicamente, devemos procurar a elevação das nossas ideias, dos nossos sentimentos. Olha que bacana. Quem é o espírito que envolveu a mãe? O amigo que se uniu à nossa irmã foi o marido terrestre, com que um homem que não desenvolveu as possibilidades espirituais, que viveu em tremendo egoísmo doméstico. Ou seja, ele era uma pessoa egoísta no lar. E aí, entendimento ainda. Quem são os espíritos que envolvem o rapaz? Quanto aos dois infelizes que se apegam tão fortemente ao rapaz, são dois companheiros ignorantes e perturbados que ele adquiriu num contato com o meretrício, ou seja, na prostituição. Então vamos lá. Na prostituição, não dele, no prostíbulo, né, gente, que ele frequentava. E como fica André Luiz com essa história? Ele fica muito emocionado, tentando achar uma solução para as perguntas do rapaz. E aí ele fala para o Alexandre, mas a gente não pode fazer nada. E aí vocês vão entender uma parte. Vocês vão lá no centro, tomam o passe e voltam para casa. O trabalho continua à noite? O que vocês acham? Sim. Continua, porque o Alexandre vai lá na casa do rapaz, se tornando uma presa tão dos viciados dos espíritos. Aqui é o caso do rapaz ainda. Sua esposa, ela ora tanto que na casa esses espíritos não entram. Para vocês entenderem o poder da prece do evangelho no lar.
As paredes estão impregnadas de oração, do tanto que ela ora. E ele vai chegar lá na casa dele, eles estão dormindo, os espíritos ficam do lado de fora, o rapaz entra, se troca, entra bem devagarzinho na cama, para não acordar o rapaz. O espírito da moça sai, vem falar com o Alexandre, falando que ela fez as orações, agradecendo as orações, e que agora ela iria dormir com o esposo. Olha o respeito que a espiritualidade tem. Olha que bacana, não é bonita essa história? E aí a gente vai entender a possessão. Na questão 473 do Livro dos Espíritos, ele pergunta: pode um espírito momentaneamente, agora vamos todo mundo prestar atenção que essa questão aqui ela é importante, revestir-se do invólucro de uma pessoa viva, quer dizer, introduzir um corpo no outro corpo, em substituição ao espírito que nele se encontra encarnado. Vamos entender a pergunta. Pode um espírito adentrar o meu corpo e tomar posse do meu espírito? Eu não sou aqui a Giovana? Eu não tenho um espírito? Sim, senhora. Então vamos lá. Vamos pensar. O espírito toma posse do meu corpo e o meu espírito sai totalmente? Acho que não. Vamos entender? Então vamos lá. O espírito não entra num corpo como entra numa casa. Ele Se aproxima. ele assimila a um espírito encarnado, ele se assimila a um espírito encarnado que tem os mesmos defeitos e as suas mesmas qualidades, para agir conjuntamente, mas é sempre o espírito encarnado que age como quer sobre a matéria que está revestido. O que Kardec vem dizer aqui? Que ele não tem a posse. E que se isso está acontecendo, é porque nós estamos permitindo, nós estamos invigilantes na nossa moral, no nosso comportamento e numa série de coisas. Ficou claro? E aí, um espírito não pode substituir-se ao que se acha encarnado, porque o espírito e o corpo estão ligados até o tempo marcado para o termo da sua existência. O espírito e o corpo, ele tem um tempo, e eles estão ligados pelo aquele cordão de prata, lá na aula da Silvana, ela colocou isso, vocês vão ver isso agora. Aqui, gente, ó, possessão. Habitam o mesmo corpo físico? Agora a gente vai entender. Vocês estão vendo essa moça aqui de azul sentada na cadeira? Tá todo mundo, o azul é mais escuro. Sim, Atrás da moça, quem tá atrás da moça? uma de azul. Não, sei lá. É uma de azul também. Mas quem é essa moça que está aqui atrás dessa de azul, mais escuro? É o espírito dela. Então ele dá uma afastadinha para trás. Ficou claro? E aí ela vai dar, nesse momento, a passividade para esse irmão aqui que está sofrendo. Ficou claro? E aí vocês vão ver uma história que eu trouxe aqui, ó, um afastamento. Na Revista Espírita, de 1863, tem um caso, né, da senhora Júlia. Ela recebe, ela dá passividade a um espírito. E aí ele fala: Júlia, eu vou falar Júlia, tá, gente? Mas lá não tem nome, é só para vocês entenderem e ficar mais rápida a história. Podereis nele permanecer? Ele quer saber se ele pode permanecer naquele corpo. E aí a resposta: não, mas vontade não me falta. Por que não podeis? Kardec pergunta, e ele responde: porque o seu espírito está sempre ligado ao seu corpo, através do cordão de prata. Ah, se eu pudesse romper esse laço. Vocês entenderam que faz todo sentido o laço, gente? Eu lhe pregaria uma peça. Que faz durante o espírito
o que faz durante esse tempo o espírito da pessoa? Kardec pergunta: o que o espírito dela fica fazendo enquanto você está tomando posse ali? Agora que você está aí, nesse momento aqui, que ela está aqui recebendo o espírito. E aí, ó a resposta do espírito. Ela está aqui do meu lado, olhando para mim e rindo por me ver em suas vestes. Ou seja, ela estava com roupa de mulher e ela estava vendo ele ali. Vocês entenderam? Então, tem posse. A gente. Então, gente, sabe aquele filme O Ghost que vocês assistiram? Vocês acham que aquilo acontece agora? Não. Então, vamos lá. Possessão. E aí a gente vai entender aqui. Essa é uma história muito interessante, né? Esse caso de possessão, na verdade, é um caso de convulsão, tá? Que já é um outro tema. E aí, em 1727, só para a gente entender, olha que bacana. Tinha um rapaz, né? Ele era o filho mais novo de um conselheiro de um parlamento. E ele poderia ser conselheiro, ele podia continuar lá na vidinha dele, mas ele quis fazer outra coisa. Ele quis ser padre. Ele vai para a carreira eclesiástica. Após a morte do seu pai, ele deixou os bens todos para o irmão. E durante muito tempo ele estudou o catecismo na paróquia, né? Se encarregou na direção dos cléros e tudo mais. Depois o que ele faz? Ele está ligado muito com essa questão da cura. Ele ajudava muitos pobres. E aí o que aconteceu? Esse padre, ele se consagra inteiramente ao retiro espiritual. Inteiramente. Porque a igreja queria até dar um cargo a mais para ele, mas não. Ele queria servir os pobres. Então aí ele se entregou à prece, à prática rigorosa de penitência e trabalho manual. Ele fazia meia para as crianças pobres. Aí depois ele morre, ele vem a falecer. O falecimento dele aconteceu em 1732. O seu irmão pediu para que fizesse um túmulo pequeno. E aí é que a história começa. As pessoas iam visitar o seu túmulo, porque como ele era uma pessoa muito caridosa e falavam muito bem dele e tudo mais, as pessoas queriam ver o túmulo dele. E aí eles começaram a ter crises convulsivas durante essa visita. A cabeça virava para um lado, para o outro, falava línguas diferentes. E aí aquilo foi aumentando, e ia aumentando o número de curiosos. Agora a gente precisa entender por que esse fenômeno acontece. Kardec explica no Livro dos Espíritos que é através do magnetismo. Então, eu me magnetizei dessa influência espiritual, porque eu me liguei às questões morais dele e eu transferi esse magnetismo para mais 10 pessoas que estavam ali visitando o túmulo dele. Ok? Até aí tudo bem? Através do magnetismo eu comecei a transmitir para outras pessoas. Então, aquelas pessoas que estavam lá, aquelas outras 10 pessoas que estavam lá, através do magnetismo que eu transferi, porque eu fui magnetizado e também sou magnetizador, porque eu transfiro esse magnetismo para aquelas outras pessoas. Elas começaram também a entrar nesse estado alterado de consciência. Então, elas começavam a pular, a gritar, a fazer. Pessoas que nunca tinham feito um discurso na vida, começavam a falar de um jeito diferente, elas liam pensamentos. E aí, o que aconteceu? Aconteceu que depois eles fecharam a capela, porque aquilo estava uma loucura. Chegou um estágio que as pessoas faziam crucificação. Elas batiam uma na outra e não sentiam dor, por conta desse efeito do magnetismo. Mas isso aconteceu por quê? Agora vamos entender aqui nesse texto que é bem pequeno
e a gente vai conseguir. Vamos lá. Eles evocaram o espírito do diácono numa sessão mediúnica em Paris. O espírito do padre. Ficou claro para vocês? Aí então vamos lá. Estou a vossas ordens, ele responde. Qual é o vosso estado atual como espírito? Olha o que o padre vem dizer. Errante e feliz. Ou seja, ele estava arrependido de ter feito todo aquele estardalhaço lá no túmulo dele? Não. Tivestes outras existências corporais depois dessa que conhecemos? Não. Estou constantemente ocupado em fazer bem aos homens. Então vamos ver que bem é isso que ele faz. Qual foi a causa dos estranhos fenômenos que se passavam com os visitantes no seu túmulo, no vosso túmulo? Ele queria saber por que aquelas pessoas ficavam daquele jeito. Intriga e magnetismo. Bom, aqui eu pergunto para Lisandra. Lisandra, ele está falando Oi. que o estado dele era de intriga e magnetismo, correto? Esse espírito é elevado? Hum, não. Muito bem. Entre as faculdades que eram dotadas aos convulsionários, se reconhecem sem dificuldade, algumas das quais o sonambulismo e o magnetismo oferecem numerosos exemplos, tais como os outras: insensibilidade física, percepção do pensamento, transmissão simpática das dores. Assim, não se pode duvidar daquele fenômeno aqui, tá? Dos que crisiacos estivessem numa espécie de estado de sonambulismo acordado. O sonambulismo ele também pode acontecer de uma maneira acordada, provocado pela influência que exerciam uns sobre os outros, indevidamente. A influência de um passava para o outro. Eles eram ao mesmo tempo magnetizadores e magnetizados, que foi o que eu falei para vocês. Eles eram magnetizados pelaquela corrente espiritual que estava ali, de espíritos inferiores, e aí eles magnetizavam outras pessoas perto do túmulo. Ok? Giovana, só para avisar, já deu o nosso horário, tá? Ah, mas Dois já está minutinhos. acabando. Já Tá está bom. acabando, tá? Por quê? Por que motivo toda a população foi subitamente dotada dessas estranhas faculdades? Por que será, gente? Elas se comunicam muito facilmente a certos casos. E vós não sois estranhos às faculdades dos espíritos para não compreenderes que eles nisso tiveram uma grande participação, por simpatia com aqueles que provocaram. Ou seja, aqueles espíritos se ligaram uns com os outros, os que provocaram e os que foram visitar. E aí ele pergunta: participastes diretamente como espírito? Nem de leve. Outros espíritos participaram? Muitos. Então, tinha a influência dos outros espíritos inferiores. Em geral, de que natureza eram? E aí ele responde, pouco elevado. Porque essas curas e esses fenômenos cessaram após ter fechado o cemitério. Aí o espírito pergunta, por que parou depois que fechou o cemitério? A autoridade tinha mais, então, poder do que o seu espírito? É o que ele queria saber. Deus quis fazer cessar, porque havia degenerado em abuso e escândalo. Ou seja, o livre-arbítrio daquele espírito também é cassado. Foi preciso um meio que de empregar a autoridade dos homens. Então, a espiritualidade, olha, gente, vamos parar com isso daqui. Ela, de uma certa maneira, atuou para que aquilo acabasse, desde que não participasse dessas curas. Por que preferiram o vosso túmulo ao outro? Pensais que eu não tinha sido consultado?
Escolheram o meu túmulo calculadamente, minhas opiniões religiosas em primeiro lugar, e o pouco de bem que eu tinha procurado fazer foram explorados. Ou Boa seja, o noite. pouco que ele fez acabou por ali. E aí, gente, é o último texto, para a gente entender assim a conclusão final dos processos, né? Dessa influenciação que a gente encontra com o outro. É uma conclusão final que eu fiz. Todos esses processos se cessam apenas quando encontramos uma saída na nossa vontade no bem, através do esforço, na prece sincera e da nossa reforma. Nenhum espírito, apesar de nos subjugar, ou seja, de nos tomar a influência, pode tornar, pode tomar posse dessa decisão. Somos impelidos, muitas vezes, ao mal. Esquecemos que esses sentimentos que nos ligamos pertencem a nós. Esses espíritos aproximam-se de nós porque em algum momento nos desviamos do percurso do nosso aprimoramento. Quando nos ajudamos, buscamos ajuda para se libertar do que nos faz mal, libertamos também aqueles que necessitam se colocar no caminho de Deus. Sejamos fortes. Acabou. Passei uns minutinhos aí, gente, mas é porque a aula é um pouquinho comprida, tá bem? Deixa eu interromper o compartilhamento aqui. Vocês têm alguma dúvida? Querem perguntar mais alguma coisinha? Muita informação, né, gente? Mas, Muita coisa numa noite só, né? mas deu para entender. Ouçam a aula novamente. O mais importante também é a gente tentar entender. E quando os capítulos vão se avançando, se a gente procura ler o livro dos Espíritos antes da aula, as questões, isso também vai ajudando bastante, né, Silvana? Ajuda. Somente já no questionário, se conseguir ler, para responder o questionário, já vai estar adiantando essa parte da aula também, né? Se bem que você buscou tanto exemplo, foi muito legal, que aí fez a junção, né, gente? As Nossa, histórias esses fazem a livros, gente né? gravar, né? Quando a gente faz É. a história da menina, ela estava dormindo, Uhum. do armador, ele estava lá no campo, e aí ele sai, Só. à vista, né? O magnetismo da possessão. No próprio livro dos Espíritos, quando Kardec vem falar sobre os convulsionários, as questões que ele vai falando já dá a entender dessa revista espírita, desse caso, desse fenômeno. Então, a gente procura buscar coisas para vocês entenderem melhor. Por isso que é importante vocês participarem da aula. Ok, pessoal? Tudo bem? Então, acho que a gente já pode finalizar. A única coisa que eu queria falar para vocês, né, que da nossa insistência ali na harmonização, para vocês não ficarem preocupados nem desesperados. Às vezes tem pessoas que têm uma dificuldade muito grande em se expor. Se a gente chamar, fiquem à vontade para falar, tá bom? Porque por que que a gente fala? Porque isso é um momento legal para a gente estar discutindo, né? Trocando ideia. Então, não é no intuito de obrigar ninguém. É importante a participação, muito, mas às vezes a gente sabe que tem alguma pessoa ou outra, né, Giovana, que pode ter essa dificuldade. Outra coisa, eu só queria confirmar que não entrou um nome, está no número 579-358-1853. Quem que é? Que não colocou o seu nome para a gente pôr na presença, é uma numeração de fora. Ah, é a dona Célia. Ela está no Canadá, Eu acho que não é a Célia. não? Dona Célia está constando É mesmo quem o estava nominho no dela. ônibus? Quem estava no ônibus? Ah, então é você mesma. Então é ela. Só me confirma seu nome, meu amor, porque eu não estou gravando ainda o nome de todos. Ativa o som aí para a gente ouvir você. Tá, depois você manda só um zap para a gente da presença, tá bom? Agora eu ouvi, como é o nome? Eu Tá acho que é o difícil, foninho né? dela que não Tá. tá.
Não tem problema. Aí depois a gente confirma. Depois você passa seu nome para a gente, tá bom? Só para a gente poder constar lá. E vamos então finalizando, meus queridos. As vibrações é a Silvana, minha xará, né, Silvana? E o Almir, a prece final. Tudo bem? Ah, ok, eu vou seguir o roteiro aqui. Tá bom. E o Almir está aí também? Tô sim? Ok, então vamos lá. Então vamos mais uma vez agradecer ao nosso Pai Maior, ao nosso Mestre Jesus, a essa equipe espiritual que nos acolhe nessa noite e nessa harmonia de paz e de luz. Vamos envolver carinhosamente os nossos queridos que farão por nós as vibrações e a prece final, e que assim seja. Graças a Deus e a Jesus. Vamos assim, partindo para o nosso momento de doação, que possamos abrir nossos corações e doar muito amor, muita luz, muita paz, muita força na forma de vibrações. Vibramos pelo bem universal, pela paz em todos os homens, pelo nosso planeta Terra, por todos os países, em especial aqueles que sofrem conflitos políticos, religiosos e de catástrofes naturais. Vibramos pelo nosso Brasil, imaginando um cordão luminoso em todo o seu contorno geográfico. Vibramos pelos governantes e governados, por São Paulo, essa cidade que nos acolhe com muito amor e carinho. Pelos hospitais, asilos, creches, orfanatos, cadeias públicas, hospitais psiquiátricos, por todas as obras assistenciais, pelas religiões que procuram difundir o Evangelho do Mestre, pelo GEMB e seus ideais, por todas as suas frentes de trabalho, que nos dá a oportunidade de estudo, aprendizado e trabalho. Vibramos também pelos nossos parentes encarnados e desencarnados, pelos nossos amigos e pelos nossos desafetos, caso tenhamos, pelo nosso local de trabalho, pelo nosso lar, e que Jesus deixe lá toda a sua paz e amor. E, por fim, pedimos a permissão para vibrarmos por nós mesmos, para que nós tenhamos muita força, perseverança e fé na nossa caminhada espiritual e deixemos uma vibração em aberto para que a espiritualidade leve aonde se fizer necessário. Graças a Deus. Levando o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, e a Jesus, nosso Mestre querido, gostaria de agradecer pela oportunidade de estarmos aqui reunidos nessa noite, todos com o mesmo objetivo, buscando sempre o aprimoramento, a evolução espiritual. Gostaria de encerrar entoando a oração que o nosso Mestre nos ensinou, um Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, à medida que nós perdoamos os nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, porque é teu o reino, o poder e a glória para todo sempre. Graças a Deus e graças a Jesus. Graças a Deus e a Jesus. Gente, obrigada, hein? Uma boa noite, pessoal. Um bom Boa descanso, viu? Que Jesus esteja com noite. todos vocês. Boa noite, Boa boa noite, noite, boa noite. semana. Boa Boa noite. noite. Boa noite. Boa noite. Boa Boa noite, noite. gente. Boa noite. Boa noite, querida.